Sejam bem-vindos ao capítulo 31. O capítulo 31 é intitulado por Emmanuel como Coisas Mínimas. Muito interessante este título. Nós vamos ver algumas abordagens sobre esse título. Nós vamos trabalhar em cima deste título que Emmanuel nos traz. E depois com suas próprias palavras, com suas reflexões, para nos ajudar neste entendimento do que ele quer nos trazer com este título, Coisas Mínimas. E para isso, ele usa como base do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26, que diz o seguinte: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Vejam, é uma fala de Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 26. Se nós formos a letra do Evangelho diretamente, né? O evangelista vem dizendo sobre a providência divina, né? Então, quando ele diz o seguinte: quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E segue dizendo sobre o abandono à providência divina, no sentido de que as coisas que nos são dadas a executar do nosso trabalho, dentro da nossa capacidade, nós não devemos nos furtar. Porém, ele versa sobre as coisas grandes que nós não devemos nos preocupar com algo que nos escapa ao poder, e sim nas coisas que nos são lícitas de fazer. Então, é nesse sentido que Emmanuel vem nos dizer coisas mínimas, ou seja, Emmanuel enaltece aqui o que sejam essas coisas mínimas. E antes de nós adentrarmos as suas reflexões ou os desdobramentos do que sejam essas coisas mínimas, é interessante nós observarmos a palavra mínimas, ou seja, o que seriam coisas mínimas? No primeiro momento, nós podemos ter alguma ideia de que coisas mínimas são coisas pequenas. Porém, não é isso, né? Por quê? Porque algo pequeno, simplesmente, na concepção da palavra pequeno, ela diz respeito a muitas coisas, né? Ou seja, aquilo que é pequeno em relação a uma média. Ou seja, dentro de um espectro ou de uma média, muitas coisas podem ser consideradas pequenas, tá certo? Agora, mínima, não. Mínima, não. Pequeno é tudo aquilo que, dentro de uma média, pode ser considerado pequeno. Então, vários pequenos, vários graus de pequenos. O conceito de mínimo, não. Porque o conceito de mínimo, ele diz respeito a algo mais específico. Ou seja, o que é mínimo? Mínimo é a menor unidade de um conjunto. Ou seja, eu vou diminuindo dentro de um conjunto e numa escala seria a menor unidade. Isto é o mínimo. Por exemplo, uma televisão, a sua tela, ela
expressa uma imagem a partir de pequenas partículas chamadas pixels, ou seja, o pixel é a menor partícula, a menor unidade de uma televisão. Então, é a parte mínima da tela de televisão. Tá certo? Então, o que nós chamamos, ou o que Emmanuel quer dizer com mínimo, é aquilo que é a menor unidade dentro de um conjunto. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma casa, qual é a unidade mínima de uma casa? Qual é a unidade mínima de uma casa? A unidade mínima de uma casa é um tijolo. A partir da construção desses tijolos, seja qual for a forma que eu quiser dar, eu posso construir algo maior. Então aí nós já temos algo de muito interessante. O que nós chamamos de mínimo, ou o que nós concebemos como mínimo, nós já podemos entender que é algo de vital importância, ou seja, é no mínimo que eu construo algo. É a partir da menor unidade. Ou seja, é uma construção feita a partir da menor substância. Qual seria o mínimo, por exemplo, do que nós estamos entendendo como mínimo de um órgão humano? Seria uma célula. Então, a partir de um conjunto ordenado das células, eu tenho aí um órgão humano. Em última instância, seria também a menor partícula de um homem. Tá certo? Então, para que nós possamos ter uma noção exata do título, coisas mínimas, a menor coisa. Tudo bem? Então, aí nós podemos avançar com as palavras de Emmanuel para um entendimento do que ele nos traz hoje, dizendo o seguinte: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destaca-se, entretanto, exige destacar-se. Entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, deste modo, atender às coisas mínimas na senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Vejam que interessante, né? São muitos conceitos que Emmanuel nos traz sobre as coisas mínimas. Vejam que, quando ele diz que
uma obra é perfeita, né, quando nós não prescindimos das particularidades consideradas e compreendidas. Ou seja, de um modo geral, nós estamos fascinados pelas grandes coisas, pelas coisas de destinos dramáticos, empolgantes. Mas destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Aqui tem um outro conceito de que destacar-se exige muitos cuidados. Quando ele diz destinos dramáticos, empolgantes, né, nós estamos fascinados. Vejam os grandes pensadores ou os grandes arautos, por exemplo, do que nós estamos falando, baseando nos evangelhos, né? Então, vejamos Paulo, né, por exemplo, e tantos outros, né, que pregaram o evangelho, né, seus precursores, né, como João Batista e tantos outros, né. Então, vejam, antes desses homens, né, isso em qualquer âmbito, né, em âmbitos de pensadores, filósofos também, antes deles se tornarem, né, eminentes propagadores de certas ideias, né, de certas concepções, por trás disso, né, há o labor diário, né, o esforço diário, né? E quando Emmanuel nos traz isso, nós precisamos observar que por trás de toda aparente, né, aparente crescimento, de toda aparente expressão maior, existe os pequenos feitos. Então é disso que Emmanuel vem trazer, né? Então, por exemplo, o próprio Paulo, que nós estamos falando, quantas renúncias, né, ele teve de fazer, né, quando ele retorna ao básico, né, dos começos, né, quando ele começa a sua pregação, por exemplo, né, onde na sua primeira pregação ele não obtém êxito, né, e mais experiente, Ananias, à época, diz, Paulo, para o deserto, volta para a base, né, e Gamaliel, seu mestre, né, monta seu tear, né, você precisa viver aquilo que você começou depois da sua conversão, sentir no seu coração. Então, na primeira pregação ele não obtém êxito, então ele precisava viver o que ele estava falando, né? Então, as coisas mínimas do dia a dia, para que quando ele proferisse algo, aquilo fosse consistente com a sua verdade, que é o mesmo princípio dos filósofos, né? Não há nenhum filósofo que possa filosofar ou exercer a filosofia em si, sem que ele, na sua vida, ele viva aquilo que ele está apregoando, né? Então, não se dissocia a filosofia do filósofo. Então, a sua vida, ela prenuncia, ela externa aquilo que ele, a sua busca pela verdade, né? A sua busca pelo conhecimento, aí é o busca, e para isso ele precisa viver aquilo, e não somente teorizar, porque senão é só uma vã filosofia, tá certo? Então, quando Emmanuel ele nos traz que destacar-se exige muitos cuidados, é porque tudo o que vem com algo que é conquistado, seja ele de que forma for, vem também com responsabilidades, né, acerca do que é conquistado, tá certo? Então, quando nós observamos, né, que são nas coisas mínimas que nós alicerçamos as coisas grandes, porque quando nós temos uma valoração de fato, né, qualitativa do que seja algo que nós consideramos como grande, nós percebemos que o pequeno e o grande, né, eles têm a mesma importância. Por exemplo, aqui Emmanuel nos traz que uma sinfonia estará perturbada se faltou uma nota, tá certo? O poema é obscuro quando se omite um verso. Bem, uma sinfonia é uma composição, é um concerto com C. Um concerto
é uma obra musical feita para vários instrumentos, né? Hoje, o conceito moderno de um concerto seria um espetáculo com várias músicas, mas isso é um conceito moderno. Na sua aquisição do termo, né? Um concerto é uma obra, né? É uma obra feita, obviamente, para vários instrumentos, mas é uma obra. Dentro desta obra, e isso quando foi concebido este conceito, né? Nós tínhamos aí peças de horas, de duração de horas, uma peça, né? Quando nós observamos a história da música, por que tinham horas de duração? E hoje nós temos músicas aí de segundos, né? Minutos, poucos minutos. Obviamente que, à época, as músicas eram inseridas em contextos palacianos, enfim, em grandes eventos, onde, por exemplo, em um jantar, nós tínhamos ali uma duração de horas, muitas vezes. Então, os compositores, que eram muitas vezes contratados por reis, né, por pessoas ali da nobreza, eles tinham que ter obras, por isso que nós vemos obras antigas aí com 1, 2, 3 horas uma peça de duração, para que aquilo durasse toda aquela reunião. Então, num contexto histórico, nós vemos que um concerto ele era grande, era uma obra grande, né, de longa duração. Essa era a música da época, tá certo? Então, o que Emmanuel nos diz é o seguinte: quando uma nota está fora, ou quando eu tiro uma nota musical deste contexto, eu comprometo todo o conjunto. Vejam, isso é muito interessante, porque vamos a um exemplo mais factível para nós, né? Então, imaginem um relógio, tá certo? Então, imaginem um relógio e quando você abre a caixa deste relógio, ali, com a caixa aberta, o que nós podemos observar? Nós podemos observar uma engenhosidade. São engrenagens ali concebidas de certa forma, onde uma inteligência concebeu cada peça no seu lugar certo e exato, sem nada poder extrair ou nada poder acrescentar para o funcionamento. Por quê? Porque dentro daquele espaço eu preciso ter tudo aquilo que contribua com aquele bom funcionamento. E pelo espaço que nós temos ali, nós não podemos ter nenhum excesso e nem faltar nada. Tudo está meticulosamente coordenado ali. Então vejam, dentro de um relógio ou do maquinário daquele relógio, nós podemos observar peças maiores, engrenagens menores, dentro daquele universo do relógio que nós estamos observando. Várias peças ali contribuindo para o funcionamento do relógio, ou seja, é uma engenhosidade complexa, em certa medida. Por quê? Porque quando nós observamos o relógio, o ponteiro dos segundos ele tem uma velocidade, dos minutos outra velocidade e das horas outra velocidade. A partir de um certo tempo de giro daquele relógio, alguns relógios também têm a passagem dos dias, de 24 horas, ou seja, existem muitas funções dentro de um relógio onde aquelas peças são fundamentais. Então, vem a pergunta: qual peça é mais importante daquela engrenagem? Vejamos. Uma peça maior e uma peça menor. Ou, vamos tomar o que Emmanuel nos traz, a peça mínima. Vamos observar a menor peça desta engrenagem. Digamos que a menor peça dessa engrenagem seja um parafuso muito pequeno, né? De milésimos de centímetros ali, de centímetro. Este parafuso, o menor parafuso desta engrenagem, se eu retiro
este parafuso, o que acontece com a engrenagem? Até a maior engrenagem perderá sua função, ou seja, se nós tomarmos a maior engrenagem e a menor engrenagem em termos qualitativos, nós podemos observar que eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor dentro daquele universo. Então, muitas vezes, quando o Emmanuel nos fala que grandes coisas nos tomam, nos assaltam os sentimentos, os olhos, é porque são ilusões que nós colocamos, que quando nós observamos o âmago das coisas, nós podemos observar a importância do menor ente daquela estrutura. Como nós falamos, o mínimo de uma casa é um tijolo. Se eu tenho um tijolo que ele não compõe aspectos ou materiais bons, pode desmoronar aquela construção. Veja, perceberam a importância do mínimo? Sim ou não? A importância do mínimo no contexto do todo. Então é isso que Emmanuel nos traz. Então, quando nós temos aqui, né, este contexto que Emmanuel nos traz, onde as coisas mínimas devem ser dadas a sua importância, é porque ele diz, quando nós prestamos atenção nas mínimas coisas, nós poderemos chegar às grandes. Tudo bem? E aí, quando nós vamos a outros pensadores que versaram sobre essas coisas mínimas, nós temos aqui, e aí eu faço essa ligação e gostaria de trazer para vocês, para que nós possamos alargar mais esse entendimento, avançarmos mais sobre o que seja a importância dessas coisas mínimas na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos aqui o José Maria Escrivá com um livro também, nós estamos lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, e este livro é intitulado como Caminho. E ele traz o seguinte: as almas grandes têm muito em conta as coisas pequenas, porque foste in pauca fidelis, fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. São palavras de Cristo. In pauca fidelis. Será que vais desdenhar agora das pequenas coisas? Se promete a glória a quem as guarda. E aqui ele se refere à passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 23. Né? Que Mateus, lá em Mateus, diz o seguinte: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te confio. Então, esta passagem que ele alude é a passagem a parábola dos talentos. Vejam, então é o pouco que se fez muito através do servo. Então, é aquele servo bom e fiel que ele pegou aquele pouco que lhe foi dado e multiplicou. Então, a esta multiplicação foi dado mais. Isso é o que poucas pessoas entendem, porque a Escritura diz o seguinte, que aquele que apresentou pouco, até o pouco que tinha foi tirado. Por quê? Porque aquele que tinha, que acabou com pouco, que não multiplicou os talentos, na verdade ele tinha pouco para dar. Então, como ele tinha pouco para dar, até aquele pouco foi tirado, então ele não aproveitou. Então, muitas pessoas, com aquele pouco que recebe, guarda e fica segurando aquilo, esperando mais. E aí, até aquele pouco lhe é tirado. Por quê? Porque aquele pouco que nos foi dado, as sementes que nós amealhamos, são para ser plantadas. E aí sim nós temos o crescimento.
o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Vejam, Apolo é um deus da antiguidade clássica, que também, dentre muitos atributos, é bem complexa essa divindade, que ela diz respeito à natureza, né, às ervas, enfim, aos crescimentos. Então, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Então, fazer o que nos cabe, mesmo nós achando que isso é pouco na nossa concepção de querermos coisas grandes ilusoriamente. Mas é na semente que está o grande carvalho, a grande árvore. Né? É a partir da informação da semente. Se nós não plantarmos, né, não poderá haver o desdobramento daquilo, os frutos daquilo. Certo? Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele diz: fazei o que nos cabe, e será dado a cada um segundo a sua obra. Tá certo? Então, quando José Maria Escrivá diz que nas pequenas coisas estão as grandes, ele segue falando o seguinte: não julgues nada pela pequenez dos começos. Uma vez fizeram-me notar que não se distingue pelo tamanho as sementes, que darão ervas anuais, das que vão produzir árvores centenárias. Vejam, não esqueças que na terra tudo que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. Então, vejam, ele está dizendo uma coisa muito bonita aqui, né? Não julgueis nada pela pequenez dos começos. Né? Então, quando nós observamos, por exemplo, nós falamos aqui sobre a música, né? Quando nós observamos que um instrumentista, um exímio instrumentista, vamos tomar aí, nós falamos de concerto, né, com C, então nós falamos de concerto. Vamos tomar então um concertista, um músico, né? Se nós observarmos um músico tocando uma área complexa, né, de um grande compositor, o que nós podemos observar neste músico? Nesse músico? No músculo também, porque ele precisa treinar bastante, né? Então, digamos que um violonista, né? Ou se for instrumento de sopro, qualquer dos instrumentos, né? Que nós venhamos a ter alguma habilidade, uma exímia habilidade, isso foi construído através de dias, né? E horas, né? De dedicação, de treino, né? De erros, de afinco ali nos erros, de errar muitas vezes para poder depois executar uma obra sem falhas, sem ruídos, tá certo? Então, qual é a influência das coisas pequenas, por exemplo, de um músico virtuoso? Para ele alcançar essa virtuosidade, para ele conseguir expressar a sua intuição através da música, primeiro ele precisa saber as notas básicas, as escalas, fazer muitas vezes aquelas escalas, dominar a técnica básica. Para ele dominar essa técnica básica é muito suor, é muito empenho, é muito treino, são horas de exercício, muitas vezes pragmáticos, escalas cromáticas, vários tipos de escalas, em várias tonalidades, em várias oitavas. Então, ao ele exercitar tudo aquilo durante dias, meses, anos, ele consegue estudar uma obra mais complexa e executar. Então, para ele poder executar aquilo com uma fluência muito grande, muitas vezes ele errou a mesma nota. E ao errar aquela mesma nota, ele precisou ultrapassar esta barreira do erro, onde era uma passagem difícil, por muitos e muitos erros, para depois ele conseguir superar aquela nota que ele não estava conseguindo emitir. E assim ocorrer uma fluência, e ele conseguir expressar a sua intuição através da técnica já aprendida pelo seu corpo. Vejam,
Quando nós temos esta noção, né, nós podemos perceber que é muito mais importante, porque quando às vezes nós observamos, ou toda vez que nós observamos um músico dentro de um concerto, né, nós podemos pensar que aquilo é muito fácil, porque ele executa sem máculas aquilo. Porém, através de muitos erros, em vários lugares, ele conseguiu atingir aquilo. Então, Gamaliel falava para Paulo o seguinte: Paulo, ele estava em evidência, a primeira pregação dele não obteve sucesso. Ele disse: volta para o seu tear, né? Vive isso que você agora sente, né? E ele disse o seguinte, muito interessante: as obras que não são vistas, ele disse, as obras e o trabalho que não é visto é o maior professor para os trabalhos grandes. Então, a partir do pouco e do trabalho que não é visto, ou seja, o músico ali no seu quarto, né, ele e o seu instrumento, né, ninguém vê, quando ele está num concerto, ninguém está vendo quantas vezes, ou milhões ou milhares de vezes, ele errou na mesma nota, para que ele chegue num concerto e execute aquilo que você nem percebe as notas. Então você tem uma harmonia muito grande, uma excelência muito grande, mas ninguém vê quantas vezes aquele músico errou, quantas vezes ele machucou o seu dedo, quantas coisas ele teve que renunciar para poder estudar, para poder trabalhar aquele instrumento em cima daquele instrumento, e é daí que vem a beleza de algo que é executado com maestria. Por quê? Porque ninguém chega à excelência sem treino. Ninguém chega à excelência de algo se não houver muito trabalho, muitos erros também. Então, hoje nós temos uma ideia errônea de que não podemos errar, de que o erro não pode ocorrer. Pelo contrário, quanto mais nós erramos, mais nós avançamos. São lugares que nós sabemos que nós não erraremos mais. Aqui nós sabemos que, quantas vezes nós observamos, né, crianças, né, de 4, 5, 6 anos, executando obras ali, né? Como nós sabemos dos atributos do espírito, a gente sabe que isso teve um treinamento, né? Isto começou um dia com uma nota de cada vez, com a escala. Então, não abandonemos as importâncias dos começos. Vejam, dos tropeços iniciais, né? Para que nós possamos construir algo maior. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós devemos ter a importância das coisas mínimas, né? Então, qual que é a unidade mínima de um concerto, né? De um concerto de Mozart, por exemplo, de Liszt, né? de Tchaikovsky, né? Qual é a unidade mínima? É uma nota musical. A nota musical é a unidade mínima. A partir da concepção e do arranjo dessas notas, né, que o compositor ele vai fazer uma obra. Então, como Pitágoras dizia, o que é harmonia para Pitágoras? É o arranjo dos diferentes. Olha que interessante. Se nós subtrairmos uma nota, aquela obra já não é mais a mesma. Emmanuel também nos diz isso. Então, há 500 anos antes de Cristo, Pitágoras dizia o seguinte, que a harmonia é a expressão universal de equilíbrio e ordem. Ou seja, se eu jogar para cima várias notas musicais, pensemos isso de forma abstrata. Nós pegarmos várias notas musicais e jogarmos para cima. Não vai cair na mesa uma sinfonia, um concerto. Então ele diz, a harmonia é a expressão universal de equilíbrio e ordem, unindo tudo. Então eu posso ter as mesmas notas e ter várias composições, mas eu tenho que unir isto.
desde os movimentos das estrelas, vejam o que Pitágoras nos diz, desde os movimentos das estrelas até as proporções do corpo humano. Então, vejam que do micro e do macro ele está dizendo, né? Outra obra, Kybalion, fala disso. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Pitágoras nos traz, unindo tudo desde os movimentos das estrelas até as proporções do corpo humano. O que ele está dizendo aqui? Que tudo se encadeia, desde os pequenos entes até os maiores. Tá certo? Então, assim, olha que interessante, porque se nós traçarmos 500 anos antes de Cristo, Pitágoras dizia isso, e o Livro dos Espíritos, na questão 540, nos traz que tudo está encadeado. Vejam, o que diz a questão 540? Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Veja, aqui nós só temos Pitágoras, ele nos traz as estrelas, o Livro dos Espíritos nos traz um arcanjo, e Pitágoras nos traz o corpo humano, e o Livro dos Espíritos nos traz um átomo. Então, vejam que é a mesma ideia, né? Então, se nós observarmos um corpo humano, se a menor estrutura, ou o mínimo do corpo humano é uma célula, vejam esta importância para nós, na nossa vida. Se a mínima estrutura é uma célula, digamos, o que é, e aí eu vou trazer um exemplo contundente. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos de coisas que já estão encadeadas, um relógio, por exemplo, que nós trouxemos aqui à tona, para dar como exemplo, ocorre que quando tudo está funcionando, você não se dá conta, só você precisa abrir o relógio, um relojoeiro precisa abrir o relógio para ver onde está o problema, e às vezes está na menor peça, tá certo? Então, quando o relógio está funcionando, você nem imaginaria que aquela peça existia ali. Então, quando nós falamos de harmonia, de conjunto, de funcionamento, muitas vezes nós não damos conta da sua importância até ocorrer um problema naquela peça. Vejam, vamos trazer para a nossa realidade. Imaginem um corpo humano que não está bem. Vamos trazer para nós aqui o que nós chamamos de câncer. Vejam, um câncer. Como se dá um câncer no ser humano? Ora, um câncer, ele é nada mais, nada menos do que uma má informação na mínima unidade do corpo. Ora, se eu tenho uma célula, esta célula, ela tem o seu DNA. Toda célula contém toda a nossa informação, correto? Se cada célula contém uma informação, ali no DNA de cada célula nossa existe informações de como essa célula deve se reproduzir e de como ela deve crescer, tá certo? Senão nós não haveríamos de crescer, de mudar as células, não haveriam transformações no corpo humano, não haveria transformações. Então vejam, o que é o câncer? O câncer, ele é uma mudança no DNA da célula de como essa célula deverá se desenvolver e se reproduzir. Ou seja, é uma informação errada que se dá para a célula. Seria então importante uma unidade mínima do nosso corpo? Ou é apenas uma célula dentre aproximadamente as 3 trilhões de células que existem no nosso corpo? É importante ou não? Ora, uma má informação de uma célula pode
depois progredir a metástase, enfim, e proliferar, causando o nosso fim, a nossa morte do corpo. Ou seja, vejam a importância do mínimo na nossa existência. Então, isso nós podemos expandir ou trazer mais para perto de nós. É isso que Emmanuel nos traz. Então, vejam, para Pitágoras, tudo se encadeia. Para muitos pensadores, é da mesma forma. Agora, para um relojoeiro, é a mesma coisa. Se eu tenho uma peça ali com uma informação errada, até a maior engrenagem ou a maior peça perde a sua função, perde o seu valor no conjunto. Então, compreendem a importância do mínimo, seja na música, seja em todas as expressões humanas e todas as expressões de vida. Então, que nós possamos, de fato, ter em mente, em nossa mente, né, a valoração, o devido olhar para as coisas mínimas, né? E não confundindo aquilo que é mínimo com menos importante. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um trabalho de estudo, de leitura, de um livro com múltiplos capítulos, e a cada vez nós falamos de um. Ou seja, a partir de cada capítulo nós vamos construir ou abordar um tema, né, que está dentro de um todo, e dentro deste tema nós também temos cada palavra, cada contexto, né? Então, que nós possamos ter a ideia, né, e diferenciar o que é mínimo, né, do que é pequeno, do que tem valor, que nós possamos dar as devidas importâncias que tem, né, no nosso dia a dia, né? Porque quando nós vemos que em Mateus é dito: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Muitas pessoas, né, e isso em vários âmbitos da existência, né, almejam algo grande e focam ali num alvo que tem como um objetivo maior, mas não dão valor, muitas vezes, né, ao que precisa ser feito para chegar naquele objetivo, né, as renúncias, né, o esforço necessário, né. Então, quando nós observamos algo que é grandioso, belo, espetacular, como um concerto, né, de uma área aí muito complexa, por exemplo, na música, né, nós achamos aquilo esplendoroso, espetacular. Por quê? Porque ali são vários mínimos juntos, né, que desaguam naquela sinfonia maravilhosa, e cada qual com o seu esforço, cada instrumento com a sua contribuição. É uma conversa, como os astros, né, conversam. Então, esta conversa existe dentro de nós, com as nossas células. Vejam. Então, este diálogo entre os mínimos que forma um corpo macro. E, no grau que estiverem estes mínimos, ou na importância, no encadeamento, né, nas suas particularidades, né, que cada qual traz para o conjunto, nós podemos obter algo maior. Então, não há nada grandioso sem os seus mínimos, sem o conjunto dos seus mínimos. Então, que nós possamos, a partir de hoje, né, e com o que Emmanuel nos traz hoje, darmos a devida importância daquilo que é mínimo para podermos alçar voos maiores. Tá certo? Então, uma ave não poderia alçar voos se não fosse cada pena
do seu corpo ali presente para poder dar a sua flutuação. Enfim, nós podemos aqui ficar por horas dando muitos exemplos, mas se nós tomarmos apenas as coisas mínimas, como também foi dito por Lucas, nós nos preocupamos tanto com coisas grandiosas, né? Que é bem na passagem, né? Sobre a providência divina, né? Para nós não nos preocuparmos com a vida, ao que é a vez de comer, com o corpo, com o que há de vestir, né? Mas sim, fazendo o mínimo, ou fazendo o que nos cabe, né? A nossa parte, consequentemente, né? Nós teremos, né? Buscai o reino dos céus, e tudo mais vos serás acrescentado. Ou seja, o reino dos céus no sentido que se nós temos aí, né, uma série de mínimos para que nós possamos atingir o reino, digamos assim, viver este reino, se nós fizermos o que nos cabe, nós automaticamente, né, digamos assim, nós vamos chegar a este reino. Então, não ficarmos sobressaltados, ansiosos para o que nós elegemos como objetivo, mas sim fazer aquilo que nos cabe com todas as dificuldades, ou como diz Emmanuel também, que todo destacar-se, né, das coisas grandes exige cuidados, porque os espinhos também se destacam, ou seja, uma árvore frondosa, grandiosa, ou uma roseira grande, ela também tem muitos espinhos. Por quê? Porque espinhos no sentido de que não são só louros, né? O que nós enxergamos, talvez sim, né? Ilusoriamente, mas que tudo tem o seu esforço e o seu fardo também. Tudo tem o seu ônus no sentido de que precisa doar algo para nós podermos ter algo. Tá certo? Então, é daí que vem o valor do mínimo, né? É nós observarmos que nada no universo pode estar inerte, ou seja, como nós vimos aqui, tudo está dentro de um conjunto e nós influenciamos este conjunto consciente ou inconscientemente. Então, dando valor ao que cabe na ordem do dia, nós podemos então, na soma, seja da nossa vida, seja para obtermos algum intento, algum objetivo pré-determinado, alcançarmos aquilo que nós propusermos a alcançar. Então, assim nós findamos este capítulo e nos vemos no capítulo 32, no próximo capítulo.